Fala galera, professor Juarez aqui de novo para mais uma aula de geografia, beleza? E hoje nós vamos fazer a parte 2 aí da região nordeste do território brasileiro. Sempre importante lembrar que o nordeste, galera, é a fração do território mais rica em questão de cultura, é a fração do território que guarda ainda, principalmente as suas características do povo básicas estão lá, estão presentes, A globalização, obviamente, chega, mas ela não chega com tanta força quanto em outros pedaços do território, como o Sudeste. Beleza? Gente, por que isso acontece? O que a gente vai ter de destaque aí? Galera, a região Nordeste do Brasil, a gente precisa lembrar que ela é a primeira zona a ser ocupada quando nós falamos do processo de colonização. Beleza? Então, sendo a primeira zona ocupada, sendo a primeira zona povoada pelos conquistadores portugueses, ela já traz aí em si uma herança histórica do território que é muito grande. Por quê? Ela apresentava ali algumas vantagens por ser uma área litorânea, por ter um clima favorável, para, por exemplo, o cultivo do primeiro produto que ocorreu dentro desse espaço, que foi a cana-de-açúcar, que teve o seu auge, teve o seu brilho no mundo do século XVI até meados ali do século XVII, sendo a principal mercadoria exportada, explorada dentro do território brasileiro, indo principalmente para os mercados europeus, criando essa relação colônia-metrópole. Logo, a gente vai perceber que o Nordeste era a região mais desenvolvida do país, era a região que apresentava a economia mais pulsante, a economia mais presente, a economia mais vibrante, beleza? E isso foi perdurando ao longo de vários e vários anos seguidos, tá? Olha aqui, gente, esse é um mapinha do território brasileiro no século XVI, e a gente vai ver aqui na região Nordeste que nós temos a cana sendo plantada no litoral, tá? Que era uma cana muito valorizada, Na verdade, era um produto muito valorizado mundialmente. Até porque o açúcar produzido no Brasil, ele tinha um diferencial. O açúcar da cana, ele era muito diferente do açúcar consumido historicamente na Europa, que é um açúcar de beterraba, que tem outras propriedades. Então, ele era muito valorizado, ele era um bem muito querido e, por isso, a produção acontecia em massa nas plantations, tá? E era voltada para o mercado externo depois de um pequeno processamento feito dentro da própria colônia, dentro do próprio espaço nordestino, tá? Tendo um desenvolvimento da área, como eu já falei, grande nesse período. Só que isso dura eternamente? Lógico que não, gente. Lógico que não. Outros lugares passam a ser concorrentes da cana brasileira, tá beleza? As Antilhas, por exemplo, passam a inserir cada vez mais açúcar no mercado. E vamos lembrar, quando a gente tem muito produto disponível, o que acontece com o preço? O preço cai. Então, o açúcar deixa de ser o principal produto brasileiro nesse momento. O açúcar deixa de ser aí, na segunda metade do século XVII, o cultivo mais importante do Nordeste brasileiro, tá? E a gente passa a ter aí o crescimento da pecuária bovina dentro desse espaço, tá? Então a gente tem primeiro a cana, em segundo a pecuária, tomando grande parte do território nordestino, se esticando para o interior, criando novas zonas de ocupação e novas áreas de desenvolvimento territorial brasileiro, beleza? O que isso vai fazer, gente? Isso vai fazer com que o território não tenha mais o mesmo desenvolvimento. O gado não traz mais a mesma lucratividade que a cana trazia, tá? E isso, com o passar do tempo, vai deixando a região nordestina cada vez mais desvalorizada. Vai deixando a região nordestina cada vez mais empobrecida, tá? Esse empobrecimento, ele vai culminar, principalmente no século XIX, com grandes processos de migração de população do Nordeste para outros lugares do país, mas principalmente para o Sudeste do território brasileiro. Por que isso? Porque no século XIX, galera, a gente vai ter uma infraestrutura muito ruim no Nordeste, tá? Muitas pessoas passando fome, a seca dominando o território, e a gente vai ter muita gente migrando, buscando as indústrias que passam a surgir no Sudeste brasileiro, principalmente em Rio de Janeiro e São Paulo, tá? Então as migrações, elas acabam
tomando conta, elas acabam sendo importantíssimas para, né, o território brasileiro, mas deixando essa marca, fazendo com que o Nordeste seja visto, né, como uma área muito pobre, uma área muito ruim de se morar ao longo da nossa história, por conta dessas grandes migrações que passaram a acontecer no século XIX. Show? Gente, essa realidade é a mesma de hoje? Muita gente no Nordeste continua migrando para as outras áreas? Beleza, muita gente ainda migra. Só que a realidade do Nordeste hoje é de uma evolução. Por que de uma evolução, galera? Olha que curioso, tá? A gente vai destacar o Nordeste hoje como a área do território brasileiro que mais cresceu nos últimos anos, tá? A porcentagem de crescimento do Nordeste hoje é maior do que a porcentagem de crescimento, por exemplo, do território brasileiro como um todo. Então o Nordeste, ele vem cada vez mais evoluindo, ele vem cada vez mais crescendo, ele vem cada vez mais se desenvolvendo, tá? E brilhando, principalmente com a indústria que passa a atuar nesses espaços, tá? A gente vai destacar ali, por exemplo, o complexo de Suape, tá? Que fica lá em Pernambuco, que é um espaço de grandes investimentos econômicos do território brasileiro. E olha que legal, cara. O Porto de Suape, né, o Complexo Industrial Portuário de Suape, galera, vai contar com mais de 120 empresas dentro daquele espaço. Empresas, por exemplo, como a Petrobras, como a Shell, como a Arcor, como a Bunge, empresas que são tão grandes nacionalmente quanto internacionalmente. E é óbvio que essa ascensão das empresas, que essa maior atuação nordestina e que esse crescimento econômico acaba gerando muitos empregos, sejam empregos diretos pela indústria ou sejam empregos indiretos através do comércio ou de serviços, tá? Por isso que hoje, galera, muitas pessoas optam por permanecer em território nordestino, elas optam por permanecer nas suas áreas, tá? Elas não buscam mais a migração para Rio, São Paulo ou qualquer outro lugar no território brasileiro, tá? Isso é importante da gente destacar. Vamos dar outros exemplos? Olha só, galera, a gente tem, por exemplo, ali, né, a fábrica da Fiat sendo instaurada, né, sendo instalada em Pernambuco. A gente vai falar de uma grande quantidade de fábricas, de indústrias que estão presentes na região ali da metrópole de Recife. A gente vai ter, por exemplo, indústrias mecânicas, de papel, de produtos alimentícios. A gente vai ter a indústria têxtil, elétrica dentro desse espaço, tá? A gente pode falar, por exemplo, do interior da Bahia, né, de algumas partes da Bahia, com mais de 90 indústrias voltadas para a química e para a petroquímica, o que já mostra uma evolução industrial aí bem grande, uma participação de uma indústria que requer um pouco mais de tecnologia para acontecer dentro desses espaços, beleza? A gente fala, por exemplo, sobre a indústria de calçado, sobre o setor têxtil, né, que acontece em Fortaleza, tá beleza? A gente dá destaque até mesmo para a atuação de empresas de ponta que vão para o Nordeste para criar, né, um setor, uma zona, um polo tecnológico dentro daquela região. Então, o que já foi muito desvalorizado no passado passa a ter cada vez mais um crescimento, passa a ter cada vez mais uma participação e uma fatia econômica maior dentro do território brasileiro. Beleza? O que vai resultar, galera, num processo inverso do que a gente viu. Olha só, se nesse momento as migrações aconteciam do Nordeste para outros lugares do Brasil, a gente passa a ter, principalmente a partir dos anos 90, com essa evolução econômica nordestina, um conjunto de migrações que nós chamamos de migrações de retorno. O que são essas migrações, galera? A gente já viu isso em população, vamos lembrar? São migrações de pessoas que voltam às suas terras, pessoas que saem de grandes centros porque não tiveram uma boa vida, né? Pessoas que chegaram até o Rio e São Paulo com uma esperança de vida melhor, com uma esperança de melhor renda e que viram que a realidade é completamente diferente, que a vida é muito dura, que não conseguiram bons empregos porque não tinham, né, o estudo bem desenvolvido, porque não tinham uma especialização em setores mais voltados para a área urbana, tá? E a gente acaba vendo que muita gente, a partir dos anos 90, optou por voltar para as suas terras nordestinas porque elas já tinham melhorado.
A qualidade de vida nesses espaços, que antes era muito ruim, hoje em dia é boa. Hoje em dia tem bastante emprego. Hoje em dia tem muitas condições de crescimento econômico dentro daqueles espaços. Então, a migração de retorno é um fenômeno muito comum que vem acontecendo cada vez mais no território brasileiro, principalmente de pessoas que saem do Sudeste para o Nordeste novamente. Beleza? Olha só, gente, só para destacar, né? É óbvio que não é só a indústria que traz importância, como vocês podem observar nesse mapa. O setor, né, de transporte, ele está bem desenvolvido hoje em dia no Nordeste. A gente tem uma intermodalidade aí, pegando rodovias, hidrovias, o transporte aéreo acontecendo, tá? Existe uma rede de transporte bem eficiente dentro do Nordeste, beleza? A gente vai destacar também algumas áreas agrícolas mais modernas que acontecem dentro desses espaços, tá? Principalmente para o interior, com aquele agro é tech, agro é pop, agro é tudo que vocês veem no comercial, quando passa na TV. Então, o Nordeste vai ter uma atuação dessa agricultura presente demais hoje em dia, tá? Mas são coisas que a gente vai abordar e apontar mais pra frente, quando nós falarmos sobre as sub-regiões nordestinas, tá beleza? Hoje o destaque é esse. Galera, por hoje então, é só, tá? Acompanha lá o primeiro vídeo, acompanha o segundo vídeo, qualquer coisa, volta para reassistir, né? Tirar as dúvidas. A gente se vê nas aulas online, nas aulas ao vivo, beleza? Até mais, galera. Beijão e tchau, tchau.